Salve, salve! Hoje sem barba para falar dos bardos. Os bardos alemães do Blind Guardian é o tema do vídeo de hoje na Flama TV. Acompanhem mais um vídeo da série em que comento as discografias de minhas bandas favoritas. Hoje, para falar do Blind Guardian. O Blind Guardian lançou, ao longo da sua carreira, mais de 30 anos, 12 álbuns de estúdio. Eu vou falar deles. Antes de mais nada, é preciso aqui explicar um pouco para quem não conhece esse canal, e seja você muito bem-vindo se você ainda não acompanha esse canal. Se já conhece e acompanha, por favor, dê o seu like e se inscreva aqui nessa TV, onde comento vários assuntos ligados à filosofia, à música e literatura. Bem, hoje eu vou falar do Blind Guardian, que é, de fato, uma das mais importantes bandas do heavy metal dos últimos 30 anos. Mas o Blind Guardian não é uma banda que seja, digamos assim, da minha primeira prateleira das bandas favoritas. Então, os comentários que eu farei aqui hoje são um tanto quanto diletantes. Não sou um especialista na banda, né? Na verdade, o Blind Guardian tem uma discografia bastante variada, extensa, densa, profunda e com muitas referências literárias. Vou falar sobre algumas delas neste vídeo. Bem, em geral, as bandas de heavy metal se inspiram em diversas fontes literárias. Sejam histórias épicas, né, das mais conhecidas, desde as antigas Ilíada e Odisseia até as mais recentes. Também textos da literatura mística ocultista, né, especialmente as bandas de black metal usam bastante referências do ocultismo, mas não apenas bandas de black metal. Bandas clássicas como Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest também usam essas referências. Outras referências literárias importantes são os contos de horror, né, as histórias de horror de autores como H.P. Lovecraft e Edgar Allan Poe, né, além dos escritos de aventuras, textos épicos de literatura fantástica como Jules Verne, Herman Melville e tantos outros. Bem, o Blind Guardian é uma banda que se caracteriza pelo uso de referências literárias, as mais diversas, mas tendo como principal referência o universo fantástico de Tolkien, né? A história do Senhor dos Anéis, ou no caso também o Silmarillion, que é o tema de um dos álbuns do Blind Guardian mais conhecidos, o Nightfall in Middle-earth. Bem, essa literatura não é a literatura que eu costumo estudar, né? Não é aquela que eu costumo ler de fato e acompanhar. Eu gosto mais de filosofia e literatura realista, principalmente os romances que surgiram entre os séculos 19 e 20, né? De autores como Proust, Kafka, Thomas Mann, Dostoiévski, Machado de Assis, Borges, né, que são textos, né, com exceção do Borges, né, que tem mais essa pegada de literatura realista, né? Então, esses autores não são tão tematizados nos álbuns de heavy metal quanto essa literatura fantástica, né? Como é no caso do Blind Guardian, não apenas a referência a Tolkien, mas a textos como O Mágico de Oz, A Lenda do Peter Pan, Alice no País das Maravilhas e tantos outros. Bem, mas eu vou falar então do Blind Guardian da perspectiva de alguém que conhece a banda, gosta de alguns discos mais do que outros, mas que ficou muito entusiasmado, né? Eu fiquei muito entusiasmado a partir do lançamento do ano passado desse disco aqui, o The God Machine, que eu considerei um dos melhores lançamentos do ano passado. A saber, o melhor disco internacional de heavy metal lançado no ano passado, como vocês podem ver no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre os melhores
do ano passado. E a partir do lançamento desse álbum, eu me reconectei com Blind Guardian, que é uma banda que eu acompanhava muito no final dos anos 90 e início dos anos 2000, mas depois eu meio que desencanei, passei a não mais acompanhar a banda, enjoei um pouco do estilo e também não gostei muito dos lançamentos dos anos 2000 e por conta disso tinha me desinteressado da banda. E voltei a partir desse disco do ano passado a acompanhar essa banda e reavaliar a sua discografia, né? Comprei aí alguns discos nos últimos meses, completei a coleção dos 12 álbuns e vou falar deles no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vou fazer aqui um apanhado geral, né? Vocês sabem que o Blind Guardian começou como uma banda de mais do que power metal, uma banda de speed metal, né? Que teve a influência inclusive do Satan, né? Uma banda que eu comentei aqui no canal, uma banda que foi uma das pioneiras do speed metal nos anos 80, né? O Blind Guardian chegou a gravar um cover do Satan, né? E eu mencionei justamente esse cover, né? No vídeo sobre a discografia do Satan. Por conta disso também a banda inicialmente ela tinha um nome que era Lucifer's Heritage, que é um nome que poderia confundir a banda, né, com as bandas de metal extremo, de black metal que surgiram nos anos 80, né? E aí a banda mudou de nome para Blind Guardian, né, um nome que faz menção a uma canção do Fates Warning, né, e que de fato tem mais a ver com a identidade que a banda assumiu desde então. Lançando seu primeiro álbum em 1988, o Battalions of Fear, né? E nessa época os membros do Blind Guardian eram bastante jovens, né? Mas muito talentosos. Logo no ano seguinte, em 89, eles lançaram o segundo álbum, Follow the Blind, né? Algo que, né, já é um clássico aí, o speed do power metal, com a participação de Kai Hansen, né, em algumas faixas, até o seu terceiro álbum, Tales from the Twilight World, em 1990. Né? Com esses álbuns, o Blind Guardian já havia aí solidificado seu nome entre as novas bandas do heavy metal germânico, né? Seguindo ali a linha do power metal e do speed power metal da primeira fase do Halloween, né? E se tornou nessa época, nos anos 90, já uma banda que chamava bastante atenção, uma das maiores bandas da cena, né? Até que lançou aqueles discos que foram de fato aqueles que são considerados clássicos e que são em geral considerados os melhores da banda, né? O Somewhere Far Beyond, de 1992, o Imaginations from the Other Side, de 1995, e o Nightfall in Middle-earth, em 1998. Bem, eu vou falar depois desses álbuns, né? No momento em que eu apresentar para vocês o meu ranqueamento, né? Mas em 2002 a banda lançou esse disco aqui, A Night at the Opera, que foi o álbum responsável pelo meu distanciamento em relação à banda. É porque é um álbum que eu considerei na época muito chato, né? Porque de fato o que aconteceu é que a banda foi ao longo do tempo deixando um pouco de lado essas origens do speed metal e se tornando cada vez mais sinfônicas e usando e abusando dos corais, né? Aqui praticamente não há vocais, há apenas corais, né? No estilo do Queen, né? Que é uma grande influência da banda. E é um disco que eu tenho uma grande dificuldade de ouvir. Na época mal consegui ouvir, assim, um disco que me distanciou da banda. E mesmo hoje, né? Readquirindo e tentando ouvir novamente esse disco, eu tenho uma grande dificuldade. É um disco assim que não me desce, né? E vocês já imaginam que lugar no meu ranqueamento ele estará, né? Bem, depois, em 2006, a banda lançou esse aqui, A Twist in the Myth, um disco que eu ouvi na época, também não me empolguei. Então nessa época ali, meados dos anos 2000, eu estava bem distanciado do Blind Guardian e
até que em 2010 lançou esse daqui, que é o At the Edge of Time, que é um disco que na verdade eu comprei porque eu estava na Europa no início dos anos 2010, 2012, 13, e achei numa promoção, né, esse disco que tem essa capa aqui, né, esse digipack aqui tão bonito, né, com um disco bônus, né, e com essa arte, né, que eu acabei comprando. Aí eu escutei, achei até um pouco mais interessante do que os lançamentos anteriores, mas também não cheguei a me empolgar tanto, né? E aí, né, também durante os anos 2010 eu ouvi pouco Blind Guardian, até que, como eu disse no início, até o lançamento de The God Machine no ano passado, é que de fato eu retomei minha curiosidade aí e tentei novamente ouvir, né, os discos anteriores, também discos que eu não havia escutado até então, né, e só escutei recentemente, como esse daqui de 2015, o Beyond the Red Mirror, né, que eu de fato achei muito bom, né, mudando um pouco aí as expectativas que eu tinha em relação a ele, né. Mas nós temos também na discografia do Blind Guardian esta obra aqui, The Twilight Orchestra, Legacy of the Darklands, que é uma obra que, embora tenha o nome Blind Guardian, não é bem uma obra de uma banda de heavy metal chamada Blind Guardian, mas é a criação principalmente do vocalista e autor das letras Hansi Kirsch, junto com o André Obrecht, né, que fizeram uma composição épica, né, com a participação de orquestra e sem a banda propriamente, não há guitarra, só o vocal do Hansi Kirsch junto com orquestra e corais. Então, de certa forma, nem é um álbum de heavy metal e talvez nem devesse ter o nome de Blind Guardian, né? Por isso que eu vou deixar esse disco aqui de lado, né? E vou colocar na minha avaliação do ranqueamento, né, do Blind Guardian apenas os outros 11 álbuns lançados pela banda, deixando também de lado, né, uma coletânea como essa aqui, The Forgotten Tales, que é uma coletânea de versões alternativas e covers, né, que não conta como um lançamento de não conta como um lançamento próprio da discografia, mas um lançamento secundário. Então vamos lá, né? Vou falar então dos 11 álbuns, indo, né, segundo a prática comum nos ranqueamentos, do pior ao melhor. E o pior álbum, né, como já deu para adivinhar, é justamente, na minha opinião, o A Night at the Opera de 2002, né? Um álbum que tem esse título, que é uma referência do Queen, que é como eu disse, uma grande influência da banda, mas aqui de fato, né, o que eu vejo é ao longo da história do Blind Guardian uma tensão entre essa tendência de se tornar uma banda sinfônica, baseada principalmente no canto, né, e não tanto na instrumentação, nas linhas de guitarra ou nas bases de bateria e baixo, e mais no vocal. Então, por conta disso, né, aqui de fato é o ápice dessa tendência, e embora tenha tido um outro ápice que foi justamente a Twilight Orchestra, mas entre os álbuns de heavy metal, né, que eu estou contando os 11, esse daqui é o pior justamente por isso. E embora possa ter alguém que goste, não é de fato do meu gosto, por isso esse disco fica em último lugar, e eu não destaco nenhuma faixa boa nesse disco, nem mesmo a última, que é uma faixa que a banda costuma executar ao vivo, chamada And Then There Was Silence, que na verdade é uma faixa de 14 minutos, né, em que o único momento bom é justamente quando ela acaba e termina o disco, e então temos silêncio e um pouco de paz, porque esse disco de fato é difícil de ouvir. Bem, vamos para o seguinte. Bem, já melhorando, né, um disco que não é tão ruim, mas também não é um álbum que
me chama tanta atenção, que eu escuto e realmente não me empolgo, é o A Twist in the Myth, álbum lançado em 2006. Um álbum que contém, né, a primeira aparição do baterista Frederick Emke, né, que substituiu Tommen Stahl, que deixou a banda depois de A Night at the Opera. Bem, e também vale mencionar que no início a banda, né, o vocalista Hansi Kirsch tocava baixo, né, mas ele deixou o baixo justamente para se dedicar inteiramente aos vocais, né, nessa inspiração do Fred Mercury, né? Mas embora eu até goste dos vocais do Hansi Kirsch, o problema é nessa fase da banda o excesso dos corais, né? Bem, e A Twist in the Myth é apenas um álbum regular, né, com algumas faixas como Fly, que é a faixa de trabalho, como The New Order, mas nada que realmente chame muita atenção. Um álbum bastante mediano na discografia do Blind Guardian, que para mim fica em 10º lugar. O álbum que fica em 9º lugar é justamente At the Edge of Time, que é esse aqui, né? Essa versão aqui que eu tenho, importada, muito bonita. Não é um álbum assim maravilhoso, mas é um álbum interessante, com algumas faixas interessantes, como Taylor Lore, Into the Void, né? E como Sacred Words, a primeira faixa, também é legal. E é um álbum agradável, você escuta assim, é agradável, não chama tanta atenção quanto os melhores álbuns, mas é um álbum que, ok, né? Fica aí em 9º lugar. Em 8º lugar, um álbum que eu ainda estou explorando, escutando, né, com um certo entusiasmo até, é Beyond the Red Mirror, lançado em 2015. Um álbum que já tem aí essa pegada sinfônica muito forte, com a presença de orquestras, né, Orquestra Filarmônica de Praga, outra de Budapeste, mais tantos corais. Um álbum muito trabalhado, né? Talvez até demais, mas que está ali ainda dentro de um limite razoável e tem faixas muito boas como Twilight of the Gods. E curiosamente, esse disco tem uma faixa chamada At the Edge of Time, justamente o título do álbum anterior. Enfim, é um álbum interessante, né? Também várias referências aqui literárias e uma história própria criada pelos membros da banda, né? Especialmente o Hansi Kirsch, que conecta algumas histórias presentes lá no álbum de 95, o clássico Imaginations from the Other Side, com algumas histórias aqui que tentam lidar justamente com essa oposição entre o mundo daqui e o mundo de lá, o mundo do outro lado. Então é interessante, né? E é interessante também como o Blind Guardian consegue aí construir narrativas literárias interessantes a partir de referências já existentes, né? Então, um bom disco do Blind Guardian, Beyond the Red Mirror. Fica em 8ª posição. E aí, indo para álbuns que de fato eu considero muito bons, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Vou colocar assim 2 blocos, que são os blocos dos primeiros álbuns e o bloco dos álbuns clássicos ali, né, que eu já mencionei. E justamente a ideia é saber onde vai estar The God Machine, né? Bem, em 7º lugar eu vou colocar o álbum de estreia da banda, Battalions of Fear. Um álbum que contém faixas muito interessantes como Majesty, a faixa título, já referências aqui ao universo fantástico. Tem na versão que eu tenho aqui relançada e remasterizada, tem algumas faixas gravadas na época em que a banda ainda se chamava Lucifer's Heritage. E enfim, um bom disco, né? Eu também gosto dessa Trial by Archon, Guardian of the Blind, né? Que é praticamente uma faixa título da banda, né? E enfim, um bom disco de speed metal oitentista, Battalions of Fear, de 1988, em 7º lugar.
Em sexto, eu vou colocar Tales from the Twilight World. Esse álbum aqui, né? Que tem aí faixas interessantes como Lord of the Rings, né? Já o universo Tolkien aqui presente, The Last Candle, Lost in the Twilight Halls, talvez seja a faixa mais conhecida desse álbum, né? Traveler in Time também vale mencionar, um álbum muito interessante. Fica em sexto lugar Tales from the Twilight World. E o álbum Follow the Blind, que contém uma série de clássicos, fica em quinto lugar, aqui abrindo o top 5 dos melhores discos do Blind Guardian. Follow the Blind, 1989, disco que contém faixas clássicas como Banished from Sanctuary, Hall of the King e Valhalla, né? Que é uma faixa ali clássica com a participação do Kai Hansen, né? Que fecha todos os shows da banda até hoje, né? E enfim, muito interessante esse disco aqui clássico do Blind Guardian. E eu coloco esses discos, né, atrás do último, que é o The God Machine, lançado ano passado, que eu coloco em quarto lugar. Vejam que posição elevada, né? No ranking eu coloco o álbum lançado ano passado, né? Fazendo jus aí a um dos álbuns que eu considerei os melhores, dos melhores lançados ano passado. Gosto de todas as faixas, mas destaco Deliver Us from Evil, né? Faixa baseada ali naquela história das bruxas de Salem. Damnation, Secrets of the American Gods, Violent Shadows, Architects of Doom, enfim, Destiny, um disco que eu já comentei aqui no canal, já ranqueei como um dos melhores do ano passado, então é merecida essa posição de quarto lugar na lista aí dos melhores lançamentos do Blind Guardian. Agora indo para os três melhores, justamente naquela trinca, né, dos álbuns lançados nos anos 90, que são para mim os melhores da carreira do Blind Guardian. Em terceiro lugar, Somewhere Far Beyond, de 1992. Disco que também tem várias referências literárias, tem a faixa Time, What is Time, muito boa, tem as canções do bardo, né? The Bard Song in the Forest, que é um clássico, assim como The Bard Song The Hobbit. Temos aqui The Quest for Tenelor, Ashes to Ashes, a faixa título, além de alguns covers, né, que são próprios do lançamento, como A Trial by Fire do Satan, que eu já mencionei, e a Spread Your Wings, né, o cover do Queen. Então é um disco clássico, né, do Blind Guardian, muito bom. Somewhere Far Beyond, de 1992, em terceiro lugar. À frente do Somewhere Far Beyond eu coloco Nightfall in Middle-earth, né, o disco conceitual lançado pela banda, baseado na história do Silmarillion, né, do universo do Tolkien. Então nós temos aí uma noitada, uma madrugada na Terra-média. Uma história complexa, longa, né, cheio de narrativas que introduzem as canções, mas com faixas e composições muito fortes, né? Essa Into the Storm eu gosto bastante, a faixa título Nightfall, muito bonita, The Chorus of Fëanor, muito boa, Speed Metal, Mirror Mirror, uma das mais conhecidas da banda. Enfim, um disco muito bom, eu gosto bastante, é um disco complexo, é um disco que já apresenta o Blind Guardian aí nessa fúria, né, sinfônica, onde nós percebemos ali uma disputa entre as guitarras melódicas e os corais, né, mas o resultado é muito bom, é um disco que eu gosto bastante, não é um disco muito fácil, né,
Ele tem um elemento progressivo, né? Mas ao mesmo tempo ele é bastante cativante, então é um disco que eu gosto bastante, que só fica atrás do clássico Imaginations from the Other Side, disco que eu considero o melhor da banda, né? Disco que eu gosto bastante porque, além das faixas serem muito fortes, as composições muito boas e belas, é um disco que tem assim uma certa tristeza, tem uma poesia, né? Uma maneira muito interessante de aproveitar diversas referências literárias aqui presentes e de uma maneira que ainda preserva aquelas origens do speed metal, né? Que eu acho bastante interessante. E é de fato o disco clássico do Blind Guardian, tanto é assim que a banda gravou uma versão ao vivo desse disco, né? E lançou em 2020, né? Uma versão ao vivo desse Imaginations from the Other Side, disco que eu ainda não tenho na minha coleção, eu acabei deixando esse por último, né? E na verdade é justamente uma prova, né, de que de fato Imaginations from the Other Side é o melhor álbum da banda, porque a banda prestou aí uma homenagem a esse disco gravando ao vivo, né? E geralmente quando uma banda, um artista faz isso é porque realmente considera aquele o trabalho mais emblemático, mais importante da sua carreira, né? Bem, eu ainda não tenho a versão ao vivo do Imaginations from the Other Side, mas eu tenho aqui os outros discos ao vivo que a banda lançou em diferentes fases da sua carreira. O Tokyo Tales, né, lançado em 1993, que relata ali a banda na sua primeira fase, né, depois dos 3 primeiros discos. Primeira registro ao vivo, então, oficial da banda. Depois, na turnê de 2002, a banda lançou o resultado da turnê, deu origem a esse álbum ao vivo, live, simplesmente, um álbum duplo. E muito interessante que, né, temos ali a banda no auge, embora, né, tenha acabado de lançar ali aquele álbum At Night of the Opera, que eu não gosto muito, mas felizmente com poucas faixas desse álbum nesse registro. E nós temos também um registro lançado em 2017, que é o Live Beyond the Spheres. Esse álbum triplo magistral da banda, né? Que contém ali, né, em 3 discos, os clássicos, as faixas mais relevantes da carreira da banda. E eu gosto bastante do Blind Guardian ao vivo, né? Sem aquele excesso de produção presente nos álbuns de estúdio e com corais assim mais econômicos, né? E de fato até soando mais pesado. Por isso que eu estou aí ansioso para os shows que a banda vai fazer aí em novembro deste ano de 2023 em São Paulo, né? Voltando para o Brasil depois de ter feito um show na última edição do Summer Breeze, na última e primeira edição do Summer Breeze aqui no Brasil em abril deste ano de 2023. Eu espero ir ao show do Blind Guardian em novembro. Bem, então esses foram os meus comentários sobre essa banda e eu gostaria de saber o que vocês acharam, quais vocês consideram os melhores e os piores álbuns da banda. Agradeço por acompanhar esse vídeo até o final. Peço para que você dê o like nesse vídeo, compartilhe e continuem acompanhando esta série em que eu comento a cada semana uma nova banda e toda a sua discografia, né, de acordo com a minha opinião pessoal, mas com alguns critérios que podem ser objetivamente compartilhados. Ok? Então é isso, meus caros. Até a próxima.